Aleluia. Glória, glória, glória. Deus fiel na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. João no capítulo 14, no verso 1, que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Glória, glória. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu fulano teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Pode se assentar, dando glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Deus fiel na terra. Igreja, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, nos fala hoje no livro de João. Aleluia, hoje, aleluia, Deus me tocar para falar sobre o chamado de João. Assim, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Isabel, mãe de João, era estéril. E então ali, aleluia, louvado seja Deus. Deus visitou, aleluia, Zacarias, pai de João, aleluia, quando ele foi no templo, aleluia, oferecer a Deus sacrifício. E ali então, a palavra do Senhor nos diz que Zacarias, ele ficou mudo por duvidar da promessa. E passa-se o tempo, então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que Isabel engravida de João. E então ali, quando João nasce, João nasceu, aleluia, por um propósito, de anunciar o caminho do Senhor. E então ali a palavra do Senhor, ela vai nos dizendo que quando, aleluia, João nasce, João, aleluia, vai crescendo, e aleluia, o chamado de João vai crescendo junto com ele, que então ali João começa a preparar o caminho do Senhor. E assim então, aleluia, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que João, quando, aleluia, vai crescendo, ele vai pregando e anunciando o evangelho, e por causa, aleluia, da palavra da verdade, João, aleluia, é perseguido, aleluia, pelo rei, porque o rei estava em pecado, aleluia, com a mulher de seu irmão. E então, olha, a palavra do Senhor nos fala que João, aleluia, começa a ser perseguido por causa da palavra da verdade, por causa, aleluia, da verdade. Assim, aleluia, louvado seja Deus, podemos ver que não é, aleluia, diferente nos dias de hoje, porque quando a palavra da verdade é pregada, começa a ferir o ego, aleluia, de muitos cristãos que querem servir a Deus à sua maneira e não da maneira de Deus. Começa, aleluia, a combater, aleluia, louvado seja Deus, começa a trazer um contrito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começa a trazer um confronto entre você e o Espírito, porque, aleluia, glória a Deus, as pessoas, aleluia, não é diferente hoje. Os cristãos, aleluia, nos dias de hoje, eles querem servir a Deus, aleluia, na bonança, na riqueza, eles querem servir a Deus por aquilo que Deus pode dar, eles querem servir e adorar a Deus, aleluia, do seu jeito, da sua maneira, com a vida, aleluia, de qualquer jeito, com a vida de qualquer maneira. E o que era pregado, aleluia, outrora, sobre o arrependimento, não se prega mais. O que era pregado, aleluia, outrora, sobre conserto, não se prega mais. O que era pregado, aleluia, outrora, sobre santidade, você não se vê mais, porque, aleluia, porque o evangelho no dia de hoje, podemos ver que pessoas, aleluia, estão preferindo encher a igreja, encher o bolso, do que encher o céu.
E assim era João Batista, aleluia. João Batista preferia formar discípulos do que formar amigos. João Batista, aleluia, ele preferia, aleluia, estar debaixo da vontade de Deus do que tampar os olhos e estar debaixo da vontade do homem. Assim, aleluia, louvado seja Deus. O chamado, aleluia, de João não foi fácil. João, aleluia, pregoou, aleluia, a vinda de Jesus, pregou o Messias, pregou o reino. E por causa, aleluia, da verdade, ele era perseguido, ele era caluniado, afrontado. E assim, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus, ele nasce, para onde ele vai? Ele vai, aleluia, para João Batista o batizar. E então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ele chega para ser batizado, aleluia, por João Batista ele se prostra. E então ali Jesus diz: não, ainda não é chegada a minha hora. E João Batista então anuncia para aquele povo que estava ali: ei, vocês estão vendo, este aqui eu não sou digno de nem, aleluia, atar a sandália dos teus pés. Porque eis, aleluia, que eu batizo com água, mas eis que virá um que vos batizará com fogo. Assim, aleluia, louvado seja Deus. Hoje podemos ver, igreja, que as pessoas nem o batismo têm levado a sério. Outrora, nos batismos, nós víamos pessoas que não estavam preparadas para batizar, se manifestar. Mas hoje, aleluia, batizam pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Às vezes o pastor, aleluia, nem vê que a pessoa fuma, nem vê que a pessoa ainda bebe e está na igreja. E Deus está dizendo: ei, estão fazendo da minha casa, ao invés de ser chamada casa de oração, estão fazendo, aleluia, a minha casa, os meus altares de picadeiro, aleluia, Jesus. Pessoas querendo se promover, se aparecer, querendo, aleluia, se achar, e achando, aleluia, que Deus não está vendo, mas Deus está dizendo: Ele não divide a sua glória com ninguém. O homem, ele pode achar que ele é altar, mas sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele não pode nada. Sem Deus ele não vai para lugar nenhum. Aleluia. E ali então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele começa a dar um incentivo aos seus discípulos. E então Jesus começa a dizer: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Jesus estava dizendo para eles: ei, persevera até o fim, não desanima, aleluia. Jesus estava querendo dizer para eles em poucas palavras: ei, persevera até o fim. Vocês vão passar prova, perseguição, vocês, aleluia, vão ser até mesmo ameaçados de morte, mas persevera até o fim. Não desanima, não desfaleça na sua fé. Creia, aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Aí você pensa, voltando lá um pouquinho, aleluia, na passagem quando o pai leva o filho para Jesus orar, o filho que era atormentado por demônios, e os discípulos do Senhor, aleluia, vai para poder orar na mão, aleluia, naquele menino, e não conseguem expulsar os demônios. Imagina, aleluia, os discípulos que andavam com Jesus, que viam os feitos que Jesus passava, que Jesus fazia. Mas Jesus, aleluia, podemos ver e dizer que não adianta você andar com Jesus só por andar. Não adianta, aleluia, você se vestir como crente só por vestir. Não adianta, aleluia, você carregar a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Porque quando, aleluia, a verdadeira aparência de cristão for cobrada de você, será que você está preparado?
Quando, aleluia, a verdadeira aparência de crente for cobrada de você, será que você está preparado ou você vai ser como os discípulos, passar vergonha para expulsar demônio? E ali então Jesus chega e vê, e os discípulos começam a questionar: meu Deus, por que, Senhor, nós não podemos expulsar? E Jesus então responde para eles: homens de pequena fé, não sabeis que essa casta de demônios só sai senão através do jejum e da oração? Aonde está a sua fé em Deus? Deus está dizendo para a igreja nesta noite, aleluia, o chamado de Deus na tua vida, aleluia, Jesus. Será que você tem aceitado o chamado ou você tem rejeitado o chamado? Será que você tem priorizado o chamado de Deus na tua vida ou você tem rejeitado o chamado? Jesus, aleluia, ele ia para o Pai, mas ele disse: eu vou, mas vou deixar o Consolador. E aqueles, aleluia, que creem em mim fará obras maiores e melhores do que a que eu faço. Imagina você fazer uma obra maior e melhor do que o próprio Jesus. Tem que ser homem e mulher de muita fé. Ali então, aleluia, louvado seja Deus, podemos ver que os profetas de Deus, aleluia, por causa do chamado, passavam prova, passavam luta, mas em nenhum momento eles negaram o nome do Senhor. Em nenhum momento eles deixaram, aleluia, o nome do Senhor. Em nenhum momento eles recuaram, aleluia, na batalha. João, aleluia, ainda que ele tinha sido preso, aleluia, louvado seja Deus, porque queriam a cabeça de João na bandeja, por causa que ele estava pregando e anunciando a verdade, e principalmente o pecado de pessoas grandes. Aí que é difícil, né, irmão? Você chegar aqui e Deus está te mostrando que o pastor está no pecado e você chegar e falar. Aí que é difícil, né, irmão? Você chegar aqui, Jesus está te revelando que o obreiro está no pecado e você chegar e falar. Aí você vai dizer: não, Senhor, usa outro, eu sou o menor da casa. A irmã tem tantos anos de igreja, como é que eu vou falar isso para ela? Como é que eu vou falar isso para ele? Você não vai falar nada, meu filho. Você não vai fazer nada, porque não é seu, é Deus. Você vai simplesmente fazer o que Deus está mandando você fazer. Você só vai simplesmente, aleluia, entregar o que Deus está mandando você entregar. Porque, aleluia, quem é você para tomar conta da vida do seu irmão? Quem é você para saber o que o seu irmão faz em quatro paredes? Quem é você para saber o que o seu irmão faz dessa porta para fora? Você não sabe nada, mas Deus, ele sabe. E é porque ele sabe que ele quer usar a tua boca para exortar. É porque ele sabe que ele quer usar a tua boca para consertar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, aleluia, quando Jesus chamou a Jeremias, Jesus, ele disse, aleluia, Jeremias disse: meu Deus, aleluia, eu sou como uma criança, não sei falar. Mas Jesus falou para Jeremias: Jeremias, não digas que tu és uma criança, porque aonde eu mandar ir você vai, e o que eu mandar, aleluia, o que eu mandar você falar, você vai falar. Você está entendendo, meu filho, o que Deus está dizendo para você? Jesus não colocou você aqui, aleluia, para fazer amigos, não. Jesus não colocou você aqui para ficar passando a mão na cabeça de pecado, não. Jesus chamou você, foi para fazer discípulos. Jesus chamou você, aleluia, foi para ir contra o pecado. Jesus chamou você para andar na contramão do pecado, é para andar na contramão do erro. Jesus chamou você, aleluia, foi para ir no id dele e pregar a palavra da verdade, e pregar o verdadeiro evangelho, porque Jesus, ele não ia nas igrejas para arrecadar dinheiro ou para julgar o irmão, mas Jesus, ele ia
E hoje podemos ver nos dias de hoje, ao invés da igreja está ganhando almas, está tirando as almas. Porque aleluia, porque pessoas que querem usar isso aqui, ó, como uma arma, querem usar isso aqui, aleluia, como um desabafo, não querem, aleluia, falar o que Deus manda, mas querem, aleluia, aparecer, querem entregar, aleluia, coisa que às vezes nem Deus mandou falar para aparecer. E Deus está dizendo: ei, a minha casa não é casa para matar almas, mas é para ganhar almas. Eu não quero usar tua boca, arabaçude que amalácia. Eu não quero usar tua boca para matar almas, eu quero usar tua boca para ganhar almas. Aleluia, seja a boca de Deus, seja instrumento de Deus. Não dê lugar, aleluia, para o inimigo, não dê brecha, aleluia, Satanás na tua vida, não. Mas em todo tempo andai em vigilância, em todo tempo andai em comunhão, em separação com Deus. Aleluia. Porque, continuando aqui a palavra do Senhor, ela diz: ei, porque aquele que me ama, aquele que verdadeiramente me ama, ele larga tudo, ele deixa tudo por amor a mim. Aleluia. O Senhor está dizendo aí, até mesmo na palavra nós podemos ver o que Esaú fez com Jacó, o que Jacó fez com Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E quantos estão vendendo, aleluia, a sua herdade por um prato de lentilha? Quantos estão, aleluia, perdendo a presença de Deus por causa de homem e de mulher, por causa, aleluia, da carne? Quantos estão, aleluia, dando preferência em perder a presença de Deus por causa, aleluia, de um prazer momentâneo, por causa, aleluia, de uma fofoca, de uma calúnia? Quantos estão, aleluia, preferindo perder a presença por causa, aleluia, de um WhatsApp, por causa, aleluia, de um Facebook? Estão, aleluia, perdendo a essência de Deus, aleluia, porque não busca mais como buscava, não ora mais como orava, não sente mais a graça como sentia, e aí quer culpar, aleluia, o pregador, quer culpar o pastor. A igreja estava fria, a igreja estava pesada, mas será que não é você que não está em comunhão com Deus? Será que não é você que não está aqui, aleluia, para buscar a presença, mas esta aqui é para acusar, é para olhar o que o irmão está fazendo, é para olhar como o irmão está vestido? Deus está dizendo: se você vier para minha casa e buscar verdadeiramente, você vai sentir a minha graça, você vai sentir a minha presença e vai sair daqui cheio do meu Espírito Santo. Deus está dizendo para a tua igreja: e vós sois discípulos, vós sois descendência de Abraão. Deus está dizendo para você: eu entendo que o chamado, aleluia, não está sendo fácil. Eu sei, aleluia, as pedradas que você tem levado. Eu sei as rejeições, aleluia, que você tem tido. Mas eu falo para você, meu filho, pode um pai e uma mãe rejeitar o teu filho, mas eu jamais rejeito um filho meu. Ainda, aleluia, que o mundo te condena, ainda que o mundo te rejeita, o importante é que Jesus, ele te abraça. Deus está dizendo: ele, o chamado, aleluia, ele dói. O chamado, ele fere, ele machuca. Não é fácil quando você tem chamado de Deus, mas quando você decide viver o chamado, em todo tempo Deus, ele está cuidando de você. Em todo tempo Deus está zelando por você. Jeremias decidiu viver o chamado, e ainda que ele foi lançado no calabouço, Deus estava com ele. Ainda, aleluia, que duvidaram dele, Deus estava com ele. Elias, aleluia, decidiu viver o chamado.
E ainda que Elias passou prova com Jezabel e foi parar no deserto, pedindo a Deus a morte, mas em todo o tempo Deus estava com ele. No deserto, aleluia, Deus trouxe providência para Elias. Por quê? Porque Deus, ele sabe que o chamado, ele dói. Mas quando você aceita o seu chamado, ele dói menos, porque em todo o tempo Deus está com você. Mas quando você decide se rebelar, quando você decide desobedecer, quando você decide, aleluia, não fazer o que Deus está mandando você fazer, aí o chamado fica mais doloroso. Porque aí, aleluia, quanto mais você reluta com o seu chamado, as portas não se abrem. Quanto mais você reluta com o seu chamado, o casamento só vai à ruína. Quanto mais você reluta com o seu chamado, o filho adoece. Quanto mais você reluta com o seu chamado, a prosperidade não chega na tua casa. Quanto mais você reluta o seu chamado, mais você vai parar no leito de enfermidade. Porque quanto mais você reluta o seu chamado, mas Deus vai colocar você no prumo até você aceitar o seu chamado. Mas Deus vai colocar você no estreito até você aceitar o que Deus tem para a sua vida. Porque Jesus está dizendo: enquanto você quiser, Rabassuri Miquendarácia, enquanto você quiser me servir à sua maneira, me servir do seu jeito e achar que eu estou neste negócio, mas você não vai ver promessa se cumprir. Mas quando você decidir se posicionar e aceitar que quem manda na tua vida não é você, mas sou eu que governo a tua vida, você vai ver a tua história ser mudada, você vai ver o quadro ser mudado, você vai ver a tua situação ser mudada e Deus fazendo uma nova história para você. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh glória! Porque aleluia! Porque é o peso do chamado, aleluia. Louvado seja Deus. O peso do chamado, aleluia, dói. O peso do chamado não é fácil. O peso do chamado, aleluia, ele tem, aleluia, glória a Deus, vem com a responsabilidade. Porque tem que haver renúncia, tem que haver vigilância, tem que haver oração. E Deus está dizendo para vasos aqui hoje: você vai aceitar o teu chamado, ou você vai continuar relutante ao chamado que eu tenho na tua vida? Você vai aceitar, aleluia, o chamado que eu tenho na tua vida, ou você vai ficar relutante ao que eu tenho sobre a tua vida? Quantas vezes, aleluia, a pastora quis colocar um cargo na sua mãe e você não quis? Você acha que foi a pastora que quis? Você acha que foi o pastor que quis? Quantas vezes quis colocar você na frente da obra e você não quis? Quantas vezes, aleluia, veio a oportunidade e você não quis? Mas aí quando você sai dessa porta para fora, vem o arrependimento. Mas o maior arrependimento, meu filho, você tem que ter, é que se você dormir e não acordar, e você perdeu a oportunidade de fazer o que Deus manda. Porque, aleluia, porque Moisés, ele perdeu a oportunidade de entrar em Canaã, porque ao invés dele tocar, ele bateu. Moisés perdeu, aleluia, a oportunidade de ver a promessa de Deus. Moisés perdeu, aleluia, a oportunidade de entrar na terra que manda leite e mel, por causa de uma coisinha. Porque ao invés dele tocar, ele bateu.
E Deus está dizendo: você está vendo, meu filho? Por causa de uma revelação que você não passou, você vai querer perder a sua salvação. Por causa de uma palavra que você não entregou, você vai querer perder a tua salvação. Será, aleluia, que por causa de uma oração que você não fez, você vai querer perder aquilo que Deus tem na sua vida? Porque a palavra do Senhor diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais, aleluia, quanto maior é o seu chamado, maior será a cobrança de Deus. E muitos não entendem, aleluia. Mas não é para, aleluia, muitos entender. O importante é você entender o que Deus tem na sua vida. O importante é você entender o chamado, aleluia, de Deus que pesa sobre a tua vida. O importante, aleluia, é você entender que enquanto, aleluia, você não obedecer, você não vai viver promessa. Porque a palavra do Senhor nos fala que mais vale a obediência do que o sacrifício. Não adianta você fazer sacrifício acordando de madrugada, subindo no monte, se você não obedece o chamado. Não adianta, aleluia, fazer sacrifício se não tem obediência, se não tem renúncia. Deus está dizendo, igreja, é tempo de posicionamento. É tempo, aleluia, de entrar na intimidade com Deus. É tempo, aleluia, de entrar na comunhão com Deus. Porque, aleluia, quanto mais velho de casa você é, mais unção você tem que ter. Quanto mais velho de casa você é, tem 20 anos de crente, tem 30 anos de crente, mas haja, aleluia, como um novo convertido, que não conhece palavra, que não conhece Bíblia, que não conhece os mandamentos, que não conhece a doutrina. Paulo disse: outrora eu era menino e fazia coisas de menino. E quantos crentes meninos estamos vendo por aí? Se a pastora não dá um elogio, se o pastor não elogia, aí nem vou na igreja mais. Se não recebe uma oportunidade, nem vou na igreja mais. Se o irmãozinho que não gosta está pregando aqui a palavra e está jogando ponto para mim, pega a Bíblia e sai no meio da igreja. Está cheio de crente menino por aí. Crente menino que não tem empatia. Crente menino que não aceita a correção do pai. Crente menino que não aceita um menor, aleluia, vir entregar uma profecia de Deus para a sua vida. Ai, não precisa, porque Deus fala comigo. Se eu tiver errado em alguma coisa, Deus fala comigo. Não tem humildade para receber a palavra. Você acha que Deus ainda vai estar na sua vida com esse espírito de soberba? Crente menino, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas Deus está dizendo hoje, Deus quer levantar homens e mulheres, aleluia. Homens e mulheres que pregam a verdade, que entrega, que fala, que faz o que Deus manda, que não rejeita, aleluia, o chamado, que aceita o chamado de Deus na sua vida, que não compactua com o pecado, mas dá lugar para Deus usar, dá lugar para Deus trabalhar. E se a porta se fechar, não importa, porque Deus, Ele é dono da porta, Ele abre outra porta para você. O importante é eu ter a minha vida com Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo para a tua igreja hoje, Ele chamou você assim como João Batista, para anunciar, para preparar o caminho, para Ele passar. Então seja a boca de Deus, seja homem e mulher de Deus, aleluia. Se estão te batendo, saiba, aleluia, que o que estão te batendo é para o seu crescimento.
Vocês estão, aleluia, falando de ti, deixem falar, porque, aleluia, quanto mais, aleluia, Amã queria tocar em Mardoqueu, mas foi Amã, aleluia, que anunciou a honra de Mardoqueu. Então deixem falar, aleluia, porque quem sabe da sua vida é Deus. Quem conhece a tua história, a tua trajetória é Deus. É Ele, aleluia, que conhece o teu caráter. É Ele quem forja o teu caráter. É Ele, aleluia. Mas Ele forja naquele que deixa Ele trabalhar. Porque Deus não vai forjar um caráter de um homem que tem 2 batizados. Deus não vai forjar um caráter de um homem que tem, aleluia, fica conversando com a ex ainda no telefone. Deus não vai ter, aleluia, comunhão com uma pessoa que dentro da igreja dá glória e dentro de casa fala palavrão. Aonde Deus vai ter comunhão com uma pessoa, aleluia, que na frente das pessoas trata a esposa bem, mas quando chega em casa trata a esposa com desdém, ou até mesmo a mulher, aleluia, com seu marido. Deus está dizendo, quando o homem e a mulher verdadeiramente tem Deus na sua vida, ele é uma nova criatura, ele é transformado, ele é mudado, ele não dá lugar à carne, mas dá lugar ao Espírito. Ele não quer, aleluia, ele não quer aplausos, mas ele quer ser cheio da presença de Deus. Ela quer ser cheia da presença de Deus, porque sabe, aleluia, que quando, aleluia, você desce na olaria, Deus, ele te enche. Quanto mais, aleluia, você se humilha, mais Deus, ele vai te honrar, mais Deus, ele vai te exaltar. O homem e a mulher, aleluia, que verdadeiramente está na presença, ele é mudado, ela é mudada. Não tem, aleluia, o velho eu, não tem a velha eu, mas tem uma nova criatura debaixo da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então exerça o seu chamado, meu filho. Exerça o seu chamado, minha filha. Doa quem doer. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te usar na terra. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque até mesmo, aleluia, muitas vezes Deus te revela para você falar com a sua esposa ou com o seu marido e você não fala. Você vai falar, não, Senhor, deixa ele com Deus, não vou falar nada não, deixa ela com Deus. Não, se Deus está mandando, fala. Porque o casal tem que andar unido, a família tem que andar unida. Porque a palavra de Deus, ela fala que o homem que não honra a sua casa é como um cão sarmento. Não adianta estar na igreja 24 horas e deixar a sua casa bagunçada. Não adianta querer mostrar, aleluia, que é usado no púlpito e a sua casa está uma desordem. A sua vida está uma desordem. O Senhor está dizendo, é tempo de colocar a casa em ordem. É tempo, aleluia, de deixar Ele trabalhar. É por isso que Ele está dizendo, porque Ele está vendo que os dias são maus. Os dias têm se abreviado. E se você, aleluia, louvado seja Deus, não se posicionar, não buscar a presença, você não vai suportar o que está por vir contra a igreja. Você não vai suportar o que está por vir, aleluia, contra o povo de Deus. Porque quantos decretos aí nós já vemos, proibições, aleluia, de orações, proibições, aleluia, de evangelismo. E o que mais está faltando para a igreja? Despertar e parar, aleluia, de querer aparecer e brigar dentro da igreja, mas ir no ide do Senhor e pregar o evangelho. Deus está dizendo, desperta, igreja, desperta, porque é chegada a hora, desperta, porque é chegado o momento, porque Jesus, Ele te chamou, aleluia, Ele te chamou foi por cabeça e não por cauda, para ficar em cima e não por baixo.
Você é homem e mulher de Deus. E é por isso que o inimigo, aleluia, ele se levanta muito contra a sua vida. É por isso que o inimigo, aleluia, ele tenta ofuscar o brilho de Deus na sua vida. Porque o brilho de Deus incomoda. A presença de Deus incomoda. Então deixa, aleluia, incomodar quem quiser incomodar. Porque Deus, ele fala na sua palavra: vós sois o sal da terra. Então, como muitos dizem por aí, seja sal grosso. Não seja aquele sal só para temperar, não seja sal grosso. Que prega a palavra, que entrega, que fala, doa quem doer. Porque quem justifica a sua vida é Deus. Quem vai justificar a tua vida é Deus. Então deixa Deus te usar, amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Amém, meu Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus.